Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Wesley, mais uma vez na sua telinha. Nessa terça-feira abençoada, que Deus preparou para nós com muito amor, com muito carinho, respeito e educação. Hoje o irmão Wesley está aqui gravando um vídeo diferente. Estou aqui para fazer um pedido a cada um de vocês, meus inscritos no canal. Eu peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos e que compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todas as suas amigas, tá? No Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Por que o irmão Wesley está pedindo isso? O irmão Wesley está pedindo isso porque nós estamos aí bem próximo de alcançar a meta de 200 inscritos para a honra e glória do Senhor. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês, com cada um de vocês que são inscritos no canal. Hoje, nós estamos aí com 177 inscritos, graças a Deus, E sou muito feliz por isso, E o Senhor ainda muito mais, porque nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus com 177 irmãos e irmãs, Nós estamos podendo transmitir a palavra de Deus para com 177 famílias, E isso é muito bom, isso agrada muito os olhos do Senhor. E você também, que não é inscrito no canal, você gosta de assistir os nossos vídeos, que você se inscreva, se junte-se a nós, nesse canal, para que esse canal possa alcançar a meta dos 200 inscritos, o mais breve possível, Isso é muito bom, é muito importante para o canal e até mesmo para os nossos irmãos e irmãs, que possam reconhecer, o nosso esforço, o nosso trabalho, e possa também ver que o nosso canal está crescendo, está alcançando muitos irmãos e muitas irmãs, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E conto com vocês, peço a vocês, que nos ajude, ajude o canal, O objetivo do nosso canal é ajudarmos uns aos outros, ajudarmos o nosso próximo, Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, Assim como eu me amo, Eu também amo a cada um de vocês, por isso tive a iniciativa de criar esse canal e contar com cada um de vocês. E cada um de vocês que se inscreve no canal, além de estar ajudando a si mesmo, vocês vão estar ajudando o próximo. Tudo bem? E peço a você que deixe o seu like no vídeo, é muito importante para o canal, Que você ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos do nosso canal, E se você se sentir no coração desejo, você se torne um membro do canal. É muito importante que você se torne um membro do canal, Não vou mentir para vocês, Tem uma mensalidade, Você, quando se inscreve no canal, você vê ali naquela parte que está escrito inscreva-se, logo abaixo está lá especificando, bem a respeito do se tornar membro do canal, E peço a você que, se você sentir no coração esse desejo de se tornar membro do canal, para mim vai ser de muita alegria. Você vai estar não só ajudando o canal, mas você vai estar ajudando irmãos e irmãs que possam estar passando por dificuldade, Eu gosto muito de fazer trabalho social, Ajudo meus irmãos e minhas irmãs com cesta básica, dentro da medida do possível, porque eu tenho as minhas dificuldades, Eu sempre deixo isso bem claro nos meus vídeos, Então é dentro da medida do possível.
E toda a doação, toda a colaboração que for feita para esse canal, né? Eu não peço para mim, mas eu peço para o canal. Vocês podem ter certeza que vocês vão estar acompanhando tudo de pertinho. E vocês vão ver que todo o investimento, toda a doação que vocês fizerem em prol desse canal, né, ela vai ser revertida em ajuda a cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs que passam por suas dificuldades, por suas enfermidades, qualquer problema que forem, nós estamos aí para nós podermos ajudarmos os nossos irmãos e as nossas irmãs. E quero agradecer muito aos irmãos que se inscreveram no meu canal aí por esses dias, né? E cada um de vocês sejam muito bem-vindos a esse canal. Nós recebemos cada um de vocês de braços abertos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Tudo bem? Espero que vocês possam estar nos ajudando esse canal a alcançar a meta dos 200 inscritos. Estamos próximos, não estamos longe. E vamos alcançar sim essa meta dos 200 inscritos e alcançar até muito mais. E conto com a ajuda de cada um de vocês, porque juntos somos mais. Fica com Deus, um forte abraço e tudo de bom. Até o próximo vídeo, beleza?